A paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida. E essa palavra se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que nos diz o seguinte: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, nessa ocasião especial, o Senhor Jesus Cristo está exortando, está direcionando, ensinando seus discípulos a não se preocuparem, com o que vão vestir, com o que vão comer e aonde vão morar. O Senhor Jesus Cristo afirma a eles que Deus provê todos esses recursos necessários para a vida, para os animais do campo. E os animais do campo, se nós formos parar para olhar as aves, os pássaros, eles realmente são menos importantes. O Senhor Jesus Cristo diz aqui, olha, se Deus faz tudo isso pelos animais, imagina por vocês, homens de pequena fé. Nós muitas vezes, em meio às provações, em meio às dificuldades, em meio às lutas, todo cristão passa luta. O Senhor Jesus Cristo era Deus, era Filho de Deus, e Ele é o ápice do Evangelho. Ele sofreu aqui na Terra, Ele não teve uma vida de ostentação, de riqueza. Muito se fala, Jesus venceu o mundo, você também vencerá. Aí quando a gente fala isso, as pessoas imaginam que elas vão vencer o mundo dentro de uma Lamborghini, dentro de um apartamento de luxo, vestido de Gucci, de Armani, Mas o Senhor Jesus Cristo venceu o mundo, sendo chicoteado, sendo zombado, sendo crucificado, sendo injustiçado. Então, quando a gente fala, olha, Cristo venceu o mundo, tem bom ânimo, você também vai vencer, mas vai ter luta, é dificuldade, é perseguição, é escassez, é enfermidade. A gente muitas vezes ouve um evangelho que diz assim, olha, vem para Jesus, Jesus vai enriquecer, vai prosperar, O normal é que aconteça, a vida melhora assim, Eu sempre digo que quando a gente aceita Jesus e está no centro da vontade dele, anda em fidelidade, em obediência, em santificação, a vida melhora uns 90%. Você não vai ficar rico, milionário, Provavelmente a chance disso acontecer é pequena, mas sua vida melhora muito. Mas não quer dizer que não vai ter luta, que não vai ter perseguição, que não vai ter enfermidade. Você não se tornou imune aos problemas desse mundo, E muitas das vezes, em meio às lutas, às perseguições, às batalhas, os levantes que vêm, a gente sente medo, Poxa, e agora? De onde é que vai vir o dinheiro para mim pagar o meu aluguel? Uma pessoa que está desempregada. Você pergunta, Uma pessoa que está desempregada ou está enferma, Pergunta, poxa, como é que eu vou comprar meu alimento, Como é que eu vou comprar a roupa que eu vou vestir agora? Mas o Senhor Jesus Cristo nos diz o seguinte, através desse texto, E como ele diz também aos seus discípulos aqui nessa ocasião, nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Meus irmãos, o reino de Deus é a nossa salvação, Mas, para que nós venhamos receber a nossa salvação, é por meio da graça, E nós precisamos ser íntimos de Deus, nós precisamos nos relacionarmos com Deus, nós precisamos ter comunhão com Deus, Esse é o reino de Deus, nós precisamos sermos submissos, obedientes, fiéis, como o Senhor Jesus Cristo foi, Aniquilando a natureza divina dele, se despindo totalmente da glória dele, e se fazendo homem pecador como eu e você, E é isso que Deus espera de mim e de você, E o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte, que se nós buscarmos a justiça de Deus, em primeiro lugar o reino e em segundo a justiça. A justiça de Deus é ser agradável aos olhos de Deus, é ser uma pessoa justa, O primeiro passo para isso é confessar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e crer no sacrifício que Ele fez. E o segundo é obedecer os mandamentos de Deus, É se desviar do mal, amar o próximo, amar a Deus de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento, Obedecer a Deus, priorizar a Deus. E então nós somos justificados perante Deus. O Senhor Jesus Cristo diz que se nós fizermos essas duas coisas, buscarmos em primeiro o reino de Deus, que é a nossa salvação, a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus, e sermos justos, pessoas agradáveis, diante dos olhos de Deus, Ele vai nos acrescentar bens, riquezas, saúde, relacionamento, Todo o acréscimo de tudo que a gente precisa aqui para essa vida será uma consequência
do nosso relacionamento com Deus, né? E isso é extremamente sábio. Você já pensou que apesar que o mundo, né, ele é dominado pelo diabo, o diabo governa o mundo, não é novidade para ninguém, já falei isso aqui inúmeras vezes. Mas o diabo governa o mundo porque o Senhor Deus Pai entregou e deixou ele comandando tudo aqui. Mas quem é que manda no diabo? O Senhor Deus Pai. Se o Senhor Deus Pai disser para ele, olha, faz desse tal jeito, nessa pessoa aqui você não toca, nessa você também não toca. Ele tem que obedecer, ele tem que bater continência. Sim, Senhor, meu patrão, né? O diabo trabalha para Deus, ele obedece, ele se prostra, né? Ele deve reverência a Deus. Então, se o mundo pertence a Deus, ele é a autoridade soberana, o dinheiro, o ouro, a prata, tudo que tem aqui no mundo, as pessoas que estão aqui no mundo pertencem a Deus. Se eu tiver uma boa relação com o dono, o Todo-Poderoso, você acha que ele não vai me dar um pouquinho, que ele não vai me abençoar, que ele não vai ser generoso comigo? É óbvio. Quando você trabalha numa empresa e você se dá bem com o seu patrão, ele não ajuda você, ele também não é gente boa com você, ele também muitas vezes até não dá uma graninha a mais para você no final do mês? Claro que dá, né? É óbvio. Mas muitas vezes nós achamos que pela nossa própria força, pelo nosso ânimo, né, nós vamos conseguir enriquecer, né, que vai ser através da nossa inteligência, da nossa astúcia que o recurso, a riqueza, a prosperidade vai chegar. Mas o Senhor Jesus Cristo nos diz através dessa palavra, né, que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça, andar em retidão, em obediência, se relacionar profundamente com Deus, não procurar só Deus quando está dando tudo errado, não somente quando a gente quer um carro, uma casa, roupa, essas coisas, não. Todo dia, e buscar Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar, né? Tem dúvida, meu irmão, né? Deus vai prover tudo que a gente precisa. E aí o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte, que se o Deus Pai prover para os animais, né, para as aves do céu, que são menos importantes do que nós humanos, quanto mais para nós, homens de pequena fé, né? Então muitas vezes a gente duvida do amor que Deus tem para conosco. O Senhor Jesus Cristo nos revela o ouro para termos uma vida próspera, abundante, feliz, regalada com tudo que há de melhor nessa vida aqui. E ainda por cima, sermos salvos, recebermos a vida eterna. Ser feliz nessa vida aqui, ó. Todo mundo quer ser feliz aqui nesse mundo. Mas você já pensou, além de ser feliz aqui nesse mundo, ser feliz na eternidade também, sem ir para o inferno, sem receber a ira de Deus? É incrível, né? E é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo nos diz, que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, a nossa salvação e a justiça, sermos pessoas justas, honestas, obedientes, temerosas a Ele, né? Dinheiro, saúde, relacionamento, tudo isso Deus proverá para conosco. Eu estou lendo um livro, é um dos 3 livros que eu estou lendo no momento, ele se chama Kryptonita. Estou mostrando esse livro aqui, mas eu não estou vendendo ele não. É porque nesse livro aqui, o autor dele, o John Bevere, né, é um pastor americano, ele fala exatamente sobre isso, que a Bíblia nos promete que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, né, todas essas coisas nos serão acrescentadas. E o autor desse livro que eu mostrei aqui, o Kryptonita, né, ele fala o seguinte, que as pessoas muitas vezes não recebem bênçãos, que não recebem prosperidade, porque não são pessoas agradáveis aos olhos de Deus, né? Através do pecado, da rebeldia, da promiscuidade, de várias atitudes que desagradam a Deus e que despertam a ira de Deus e que despertam a desaprovação de Deus, né? Nós deixamos de receber bênçãos, nós deixamos de ter um relacionamento profundo com Deus, né? Então, meus irmãos, que nós possamos priorizar o nosso relacionamento com Deus, obedecer, tentar buscar o máximo, né? Sermos pessoas justas, além de crer no Senhor Jesus Cristo, além de confessar Ele como nosso único e suficiente Salvador, nós devemos obedecer a Deus para que nós possamos sermos, né, pessoas agradáveis aos seus olhos. Amém, meus irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo